Imagine ser escolhido pelo próprio Jesus, confiado com sua missão, apenas para se tornar o traidor mais infame da história. Esta é a trágica e complexa história de Judas Iscariotes. Como alguém tão próximo ao Salvador pôde se afastar tanto? Hoje, vamos explorar a fundo o recrutamento de Judas, seu papel como responsável financeiro, as tentações que enfrentou e a traição que mudou a história. Vamos desvendar sua mentalidade, seu arrependimento e as profundas lições que sua história nos oferece. Você se sente tentado por dinheiro, poder ou outros desejos mundanos? Fique conosco enquanto desvendamos a história intensa e provocadora de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é uma das figuras mais notórias da Bíblia, conhecido por trair Jesus por 30 moedas de prata. Judas foi um dos 12 discípulos escolhidos pessoalmente por Jesus para segui-lo. Como tesoureiro do grupo, Judas era responsável por administrar as finanças. No entanto, sua história tomou um rumo sombrio, levando a uma das traições mais significativas da história. Compreender sua história profundamente pode nos fornecer valiosos insights sobre nossas próprias vidas e as escolhas que fazemos. Judas Iscariotes foi escolhido por Jesus para ser um de seus 12 discípulos. Esta escolha não foi por acaso. Jesus viu potencial em Judas, assim como nos outros discípulos. Judas foi encarregado da responsabilidade de administrar as finanças do grupo, indicando um nível de confiança e capacidade. Como lemos em João 12:6, Judas guardava a bolsa de dinheiro e frequentemente se apropriava do que era colocado nela. Muitas pessoas se perguntam, por que Jesus escolheria alguém que o trairia? Esta pergunta explora o mistério da providência divina e do livre-arbítrio humano. A escolha de Judas por Jesus serve para cumprir as escrituras proféticas e também destaca a realidade da fragilidade humana e a capacidade de traição, mesmo entre os seguidores mais próximos. Em João 6:70-71, Jesus diz: "Não escolhi eu a vós os 12, e um de vós é um diabo." Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora um dos 12, mais tarde o trairia. Esta declaração mostra que Jesus sabia desde o início sobre a futura traição de Judas, mas mesmo assim o escolheu, destacando a complexa interação entre a presciência divina e a escolha humana. O papel de Judas como tesoureiro do grupo significava que ele ocupava uma posição de responsabilidade e confiança. Seu envolvimento nos aspectos financeiros do ministério de Jesus sugere que ele possuía habilidades e capacidades que Jesus valorizava. No entanto, este papel também expôs Judas a tentações, às quais ele acabou sucumbindo. A Bíblia indica que Judas estava roubando da bolsa de dinheiro, um sinal precoce de sua susceptibilidade à ganância. Isso nos leva a um ponto importante. Como um pecado aparentemente pequeno pode crescer em algo muito maior. No caso de Judas, sua desonestidade inicial com o dinheiro foi uma base para pecados maiores. Este padrão é verdadeiro para muitos de nós hoje. Pequenas concessões podem levar a falhas morais significativas se não forem controladas. É um lembrete da importância da integridade e vigilância em nossas vidas espirituais. Como tesoureiro do grupo, Judas tinha acesso aos fundos e começou a roubar da bolsa de dinheiro. Esta pequena concessão abriu a porta para uma maior tentação. Em Mateus 26:14-16, vemos Judas abordar os principais sacerdotes e concordar em trair Jesus por 30 moedas de prata. Sua mentalidade foi provavelmente influenciada por uma mistura de ganância, desilusão e talvez uma crença equivocada de que poderia forçar a mão de Jesus para estabelecer um reino político. Por que Judas traiu Jesus? Vários fatores podem ter influenciado sua decisão. Judas pode ter se desiludido com a missão de Jesus, esperando um Messias político que derrubaria o domínio romano. A atração pelo dinheiro também desempenhou um papel significativo. 30 moedas de prata eram uma quantia substancial,
e Judas sucumbiu à tentação do ganho financeiro. Outro aspecto crucial é a batalha espiritual da qual Judas fazia parte. Em Lucas 22:3, é mencionado que Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Isso mostra que Judas foi influenciado por uma força espiritual além de seu controle. Suas ações não foram apenas o resultado de ganância pessoal, mas também parte de uma luta cósmica maior entre o bem e o mal. A traição de Judas por 30 moedas de prata é frequentemente vista como o ato máximo de ganância, mas também levanta questões sobre suas expectativas em relação a Jesus. Alguns estudiosos sugerem que Judas pode ter tentado forçar Jesus a revelar seu poder e estabelecer seu reino. Esta crença equivocada mostra como até mesmo seguidores próximos de Jesus podem entender mal sua missão. Também precisamos considerar o papel de Satanás nesta narrativa. Lucas 22:3 indica que Judas estava sob um ataque espiritual significativo. Isso nos lembra que nossas batalhas não são apenas físicas ou emocionais, mas também espirituais. Efésios 6:12 declara: "Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Compreender a dimensão espiritual das ações de Judas nos ajuda a captar a gravidade de sua traição. Durante a última ceia, Jesus compartilhou um momento comovente com seus discípulos. Em Mateus 26:21-25, Jesus previu sua traição, dizendo: "Em verdade vos digo que um de vós me trairá." Os discípulos ficaram profundamente angustiados, e Judas, já sabendo de seu plano, perguntou: "Por acaso sou eu, Rabi?" Jesus respondeu: "Tu o disseste." Esta conversa revela várias camadas de significado. A presciência de Jesus sobre a traição destaca sua visão divina e o cumprimento da profecia. A pergunta de Judas e a resposta de Jesus indicam um momento de reconhecimento e confronto. Muitos podem perguntar por que Jesus ainda lavou os pés de Judas e lhe ofereceu o pão. Este ato de humildade e amor demonstra a disposição de Jesus de estender a graça, mesmo àqueles que o trairiam. Serve como uma poderosa lição de perdão e da natureza ilimitada do amor de Deus. Em João 13:1-5, vemos Jesus lavando os pés de seus discípulos, incluindo Judas. Este ato mostra que o amor e o serviço de Jesus se estenderam até mesmo ao seu traidor, ilustrando a profundidade de sua compaixão e a extensão de sua graça. A última ceia foi um evento significativo, repleto de profundo simbolismo e atos proféticos. A predição de Jesus sobre sua traição deve ter sido um momento de tensão profunda entre os discípulos. A resposta de Judas, "Por acaso sou eu, Rabi?", é particularmente reveladora. Mostra sua consciência de suas ações e talvez um momento de conflito interno. Lavar os pés de Judas é um dos atos mais profundos de humildade e graça na Bíblia. Apesar de saber das intenções de Judas, Jesus escolheu servi-lo. Este ato de serviço é um poderoso lembrete da profundidade do amor de Deus e do chamado para amarmos nossos inimigos. Desafia-nos a estender graça, mesmo àqueles que podem nos prejudicar, refletindo a natureza ilimitada do amor de Deus.